Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva e a minha colega jornalista Shirley Marciano, cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT para apresentar o Clique Jornal. Clique Jornal que é mantido pelo SINDCT, que é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais, na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. O programa de hoje vai debater o poder de polícia das GCMs, das guardas civis municipais espalhadas por todo o Brasil. O nosso convidado de hoje é o GCM, o Danilo Marques, que também é diretor do Sindicato dos Servidores e vem hoje num momento muito especial para a Guarda Civil Municipal de São José dos Campos, que eles acabam de perder um companheiro em serviço. Danilo Marques, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, os ouvintes da rádio. Infelizmente, né, com pesar que a gente vem nesse momento aqui, né, falar da Guarda Civil e, infelizmente, com a perda aí do nosso companheiro de farda. É o Ricardo Silva Camargo. Ricardo Silva Camargo, isso. Bom, o Danilo, você é GCM muito jovem ainda e para que o servidor do SINDCT, da área espacial, de CIT, de Ciência e Tecnologia, possa te conhecer, fale um pouco sobre você, Danilo, tão jovem e já diretor do SINDSERV e também na corporação. Isso. Então, meu nome é Danilo Marques da Silva, tenho 29 anos, né? Estou na corporação da Guarda Civil aí há 5 anos. Né? Antes de entrar na guarda, eu servi o exército aí durante quase 6 anos, né? Participei então você já tem 10 de carreira militar? Já. A gente é focado na área, né? Fui pro Haiti já, né? Participei de missão de paz no Haiti, né? De 2009 para 2010, quase morri lá naquele terremoto de 2012 lá que devastou o país. Estava lá. Infelizmente, essa situação de perder um companheiro não é a primeira vez que acontece, porque lá, né, da minha companhia ali, morreram vários militares no terremoto, né? E meninos, exatamente, né, com 20 e poucos anos. Exatamente, né? A gente com sonhos, com perspectivas aí, infelizmente acabaram ficando por lá, né? Quer dizer, no terremoto no Haiti, aonde pereceu a Zilda Arnes, exato. Você estava lá. Estava lá. Mas chegou a estar naquele pelotão onde teve que socorrer os seus e teve que socorrer a população e também pessoas do mundo inteiro que estavam lá. Exatamente. É aquela situação que a gente fica dividido, né? Ainda mais da minha companhia ali, né? Que houve a maior perda ali, que foram 10 militares, né? Que era da minha companhia exatamente. E aí você fica naquele desespero de tentar ajudar seus companheiros e ao mesmo tempo a população precisando da sua ajuda. E aí até o sentimento tá aflorado ali, tá a flor da pele, o comando às vezes fica segurando a gente para uma ou outra situação. Então a missão em si já é tensa e acaba acontecendo um negócio desse que acaba piorando tudo ainda, né? Olha, então tivemos, foi em 2010? Foi em 2010, 12 de janeiro de 2010. É pouco tempo, né? Exatamente. Nós estamos em final de 2016. Foi num janeiro de 2010, onde a Zilda Arnes estava lá no Haiti, e você e os seus companheiros, vocês perderam 20 soldados? Foi 17. 17 soldados? 17. Desses 17, 10 eram do meu pelotão. 10? Da minha companhia. Da primeira companhia de fuzileiros. Caramba, mas e daí? Pessoal de Lorena. Aqui de Lorena? De Lorena, porque a nossa companhia era uma companhia mista, né? A nossa companhia, a companhia aeromóvel, foi dentro da companhia de GLO de Campinas,
né? Então a nossa companhia eram 2 pelotões, na verdade, de Caçapava, que era o que eu servia, do 6º Bio, que era o pelotão de comando e o 3º pelotão. E aí tinha um pelotão de Lorena e um pelotão de Osasco, que era um pelotão aeromóvel. E quem estava no dia e sofreu a maior perda foi o pelotão de Lorena, que estava na Casa Azul, que é onde que caiu, né? Que matou a maioria. Caramba! Mas desses companheiros, 10 era da sua companhia. Perderam 17? 17. 17, 10 eram companheiros de dia a dia. Do dia a dia. É. Mas e daí? Como é que fica, nesse caso extremo, o soldado, o amigo? Como é que fica o psicológico do homem? Na situação, você vê muito das duas situações. Ou a pessoa trava, entra em choque, ou o que a gente falava muito lá, né? Você meio que tem que colocar um botãozinho na cabeça ali e desligar, porque é muita coisa ao mesmo tempo. Então, é algo que a gente conversava, o pessoal do meu pelotão, a gente conversava, gente, a gente vai deixar para sentir o que tiver que sentir, vai ter que sentir no Brasil. Porque agora a gente aqui é a esperança do povo, né? A gente aqui tá para ajudar, embora a gente também meio que precise de ajuda, porque a gente também tá sentindo isso, mas a gente tá aqui para ajudar. Então, se a gente não tiver firme, como é que a gente vai ajudar alguém? Quer dizer, isso há 6 anos atrás. Isso. Você não sofreu nada fisicamente? Graças a Deus, não. Agora, psicologicamente, sonha com isso? Hoje não, hoje já passou, mas eu lembro que no começo, quando a gente voltou pro Brasil, o negócio é muito recente, né? Então você sonha, você acorda de madrugada, você fica zanzando pela casa. É um período de readaptação, até porque você vai para lá, você praticamente trabalha 24 horas por dia, os 7 dias da semana, né? Você fica focado só naquilo, e de repente você volta pro Brasil e parece que nada aconteceu, o mundo parou, tá tudo normal, então demora para você voltar no ritmo da normalidade de novo, né? Ô Danilo, passado 6 anos, que foi ontem, não é? A morte do guarda municipal Ricardo da Silva Camargo, de 42 anos, que foi executado a tiros na madrugada dessa semana, de ontem, que foi quando ele realizava uma ronda aqui no Parque da Cidade. Passado esse tempo, qual que é o sentimento? O Ricardo também era uma pessoa do seu convívio? Sim, não era do convívio pessoal, mas era bem do convívio de serviço. Inclusive, no último final de semana que a gente estava de serviço, né, no sábado para domingo eu estava no plantão noturno, né, a gente teve que fazer algumas modificações lá, acabei conversando com ele. Na segunda-feira, a gente, um posto que ele foi transferido, né, a minha viatura que foi lá buscar ele, você dá aquela brincada, aquela conversa. O Camargo, ele era uma pessoa, gente finíssima, um guarda excelente, sabe, sempre de bom humor, companheirão de todo mundo, né? Então, a gente sente demais, assim, né? Primeiro pelo companheiro de farda mesmo ali, de serviço, e depois de saber pela pessoa que ele era, né? Uma pessoa muito querida dentro da corporação. Agora, ele, 16 anos na corporação, você... Há 5. 5 anos. Quando você chegou à corporação, o Camargo já estava lá. Há bastante tempo. Bom, só que ele, inclusive, participou dos movimentos do sindicato. Ele era um cidadão que também era sindicalizado ou não? Não, o Camargo, ultimamente, acho que ele não era sindicalizado, mas ele era participava dos movimentos. Ele era participativo, sim. Ele sempre lutou pela guarda, sempre desejou uma guarda forte, né? Sempre procurou se especializar, particularmente até, né, fazer cursos particulares para prestar um bom serviço, estar sempre bem preparado, né? Inclusive, nos últimos anos, depois que eu entrei, foi um dos que participou de uma tentativa da montagem de um pelotão tático. Então, sempre ali dando gás, sempre procurando, sabe, o melhor para a corporação. Então, hoje, né, provavelmente vai ter diversas especulações com relação ao que aconteceu, né? Você acha, né, porque é até complicado você avaliar assim, mas que deve ser feita algum tipo de investigação. Mas
houve algum erro de procedimento do comportamento dele? Eu estou dizendo isso porque vai vir esse questionamento da polícia mesmo. Esse era um né? dos primeiros. Então, é difícil dizer, porque assim, na verdade, a primeira análise que a gente faz, houve uma falha, na verdade, um conjunto de falhas. Sim. Até o primeiro momento. Por quê? No Parque da Cidade já começa que é um local muito grande, né? E hoje trabalham em torno de 3 guardas lá. Um na portaria, que fica só na portaria desarmado, e 2 fazendo ronda lá dentro. Certo. Né? A princípio essa ronda tem que ser feita de viatura. Porém, desde semana passada a viatura do parque está quebrada sem manutenção. Então, inclusive essa situação que eu falei, que no último final de semana que eu estava de plantão noturno, que a gente pegou os guardas lá para poder levar para outros locais, exatamente foi por causa desse motivo. E aí o que acontece? Veio uma ordem superior para que nessa data eles abrissem moto para trabalhar no parque à noite de moto. E isso eu lembro muito bem do meu treinamento, isso é sempre passado, que você rodar de moto à noite, né, a moto já é um meio de transporte, vamos dizer assim, um meio operacional vulnerável. Né? Na parte operacional ela é bem mais vulnerável que a viatura. E à noite ainda é pior ainda, tanto que eu fiz parte do grupamento de motociclistas da Guarda, então a gente tem alguns procedimentos operacionais que é para tentar garantir, como posicionamento de moto quando para, essas coisas que é para aumentar a segurança. Então à noite a gente já não trabalhava exatamente por isso, porque reduz mais ainda a condição de segurança, e veio uma ordem superior para isso. Entendeu? Outra coisa que veio contribuir para esse fato é o quê? Né? Nessa questão da moto, a primeira informação que tem é que ele não estava dentro da base, ele estava fora da base. E exatamente também por uma ordem superior. Inclusive, o Camargo, a gente está levantando isso aí, que ele estava respondendo um processo disciplinar, porque o superior falou que ele ficou muito tempo dentro da base, que tinha que ficar rodando mais lá dentro do parque. Só que é um local totalmente escuro, ermo, né? E em 2 pessoas para cuidar de uma área tão grande, né? Tão vulnerável, porque você entra e sai do parque com uma facilidade tremenda, né? E o único local, vamos dizer assim, um pouco mais seguro que ele tem é ficar dentro da base ali, né? Que, por exemplo, no caso aconteceu, se eles estivessem dentro da base, né? O indivíduo tentasse invadir pela janela, com certeza eles veriam antecipadamente e seria muito mais fácil a reação contra o indivíduo. E se eles viessem alvejar a base, você tem uma parede de tijolos ali que garante uma proteção a mais. Sim. Né? Então, tem como, por exemplo, um indivíduo ele adentrar lá sem que vocês vejam, de alguma forma, por trás, lá entrar na mata, de repente, e ficar ali e só ficar esperando alguém de vocês passarem lá para eles terem como alvo mesmo? Tem, muito fácil. Outra questão que contribuiu para o fato. O Parque da Cidade ele tinha um sistema de câmeras, né? Esse sistema de câmeras foi retirado do parque, né? E até a informação que chegou para o sindicato é que essas câmeras que estavam no Parque da Cidade foram retiradas do Parque da Cidade para serem colocadas dentro do COI, lá dentro do COI, dentro da cozinha, dentro da sala de monitoramento, para ficar monitorando os funcionários. Não. Entendeu? As câmeras que pegaram, até onde a gente sabe que as câmeras que pegaram alguma coisa ali, que inclusive saiu na reportagem, que passa o indivíduo correndo, o simbolar, né? O simbolar do tiro, foi as câmeras que ficam ali no SEMEA, na Secretaria do Meio Ambiente, que são do SEMEA. E não né? do parque. E não do parque. Está dentro do parque, mas é para cuidar, digamos assim, da parte da secretaria. Entendi. Então, as câmeras, por exemplo, ali no local onde que dá para visualizar até um indivíduo correndo, aquele local ele tinha uma câmera que, com certeza, se ela tivesse ali ainda, daria até para identificar o indivíduo. Daria para poder até antecipar, né, a situação, porque o monitoramento, com certeza, teria visto mais cedo o indivíduo lá e poderia ter acionado as outras viaturas para poderem ir lá fazer a intervenção. Teria que ser até câmera infravermelha, né, para pegar a parte escura, né? Exatamente, precisa ser. Só para fechar ainda, como diz a sucessão de falhas, outro erro. São José dos Campos tem mais de 400 câmeras. Se você for no COI lá, você tem 1 ou 2 guardas monitorando todas essas câmeras. As 900 câmeras. Muito mais. Então não ia adiantar nada, né? Então acontece, para você, vamos dizer assim, o guarda ele conseguir, né, não só o guarda, como a polícia militar também está lá. Né? Quando chega a ocorrência e eles conseguem acompanhar, é uma coisa. Agora, para quem está no monitoramento, conseguir pegar alguma coisa
por ele só, vamos dizer assim, é a coincidência dele estar monitorando aquela câmera e naquele momento acontecer. Porque é uma dificuldade tremenda para conseguir monitorar tudo. Então, no fim, ela serve só para eventos posteriores, né? Exatamente. Para averiguação O posterior. chamado câmera de monitoramento com efeito psicológico. Olha, tem uma câmera, só isso. Bom, a gente vai para um breve intervalo. Na volta a gente volta falando, inclusive no Parque da Cidade tem mais de 960 mil metros quadrados. E é muita coisa, hein, Paulinho? Muita área para 3 homens apenas. Sem dúvida. Danilo Marques, ele é GCM e também diretor do Sindicato dos Servidores Municipais de São José dos Campos. Ele volta já aqui no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Você que está aí no trânsito, pare e pense. Quem deve mudar para melhorar o trânsito? A pessoa que está à sua frente? A pessoa do veículo de trás? Ou a pessoa do veículo ao lado? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Vamos acabar com a dengue. A sua participação é muito importante. Evite o acúmulo de água parada em pratos de vasos, plantas e xaxins. Lave bebedouros de aves e animais e troque a água pelo menos uma vez por semana. Mantenha bem tampados poços, caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo. Tudo isso é fundamental, porque você já sabe, água parada, perigo de dengue. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia, conversando com o diretor do Sindiserv, o Sindicato Nacional, o Sindicato dos Servidores Municipais. É o Danilo Marques, ele está levantando a questão da Guarda Municipal, quando nessa última semana pereceu em serviço o Guarda Municipal Ricardo da Silva Camargo, de 42 anos de idade. Bem, o Danilo, você 5 anos ou 6 anos no Exército? Quase 6 anos. Quase 6 anos no Exército e agora quase 5 na GCM, na Guarda Civil Municipal. Você tem uma formação militar muito próspera, né? Você conhece conflitos de guerra e os conflitos urbanos também. Exato. Hoje você atua como diretor no Sindicato dos Servidores Municipais. Quais os objetivos da sua atuação no Sindiserv a curto, médio e a longo prazo dentro da corporação? Porque você é diretor, mas também um GCM. Exatamente. Como falei, inclusive final de semana agora estava de serviço, né? Hoje às 19 horas vou estar de serviço, vou estar em operação, né? Então a gente fica dos dois lados da moeda. Mas nessa questão de estar de serviço ou não, você, mesmo diretor, tem que prestar serviço à Guarda Municipal? Hoje eu estou nessa situação. Eu tenho a opção, né? A lei permite que sejam até 5 servidores, diretores, 5 servidores liberados para atuação direta do sindicato. Né? Mas hoje, por causa da situação de curso, teve uma recusa. A gente está numa discussãozinha com a administração, eu tive que retornar para a Guarda, até para poder concorrer à carreira a qual
Eu e muitos outros guardas brigamos muito para que começasse a ser implementada. Então, para eu ter direito a participar também dessa carreira, eu tive que retornar para a corporação. Hoje você é o que na guarda? Qual é o posto? Sou segunda classe, é o posto mais baixo. É o mais baixo? É o mais baixo. O funcionário que faleceu também? Não, ele era primeira classe. Primeira classe. Primeira classe, acima de segunda classe. Ele era o seu superior, Ele no era caso? superior. Então são 2 classes só que existem? Não. A guarda é segunda classe, primeira classe, classe distinta, inspetor regional. Isso são de carreira. Aí vem o subcomandante e comandante, que são cargos de confiança da administração, né? Ah, entendi. E entra através de concurso público? Através de concurso público, exatamente. No caso do Camargo, que faleceu, ele primeira classe, quando morre em serviço, é elevado uma classe? Não. Isso é uma das coisas que a gente já está questionando, a gente está querendo mudar na nossa legislação, que isso aí, muitas das coisas que tem na Guarda Civil se pega de instituições militares, né? Vamos dizer assim, é uma base. Uhum. É lógico que a Guarda Civil não tem que se espelhar totalmente, porque o nome já diz, Guarda Civil, uma entidade civil, não pode ser totalmente especializada na militar, mas algumas coisas, como a própria hierarquia que tem que funcionar, ela parte da área militar, né? Porque ela tem muita semelhança, né? Questão da disciplina e tudo mais. Exatamente. Porque a falta de disciplina, de repente, de um colega pode ser a morte de outro colega que está do lado. Exatamente. Então tem que ter, sim, uma certa semelhança em alguns aspectos, né? Uma das coisas que a gente está discutindo é exatamente isso, a morte em serviço, né, que seja galgado, porque infelizmente a família já perde o guarda, isso não vai substituir nunca, né, o pai de família, né, mas eu acho que é um direito, sim, né, que ele seja, além da medalha que ele recebeu, eu acho que é um direito que seja, vamos dizer assim, consagrado com essa elevação de posto por mérito, né? Morte em combate, né? Exatamente, né? Voltando à pergunta, o objetivo do Danilo, do que é um GCM, do que é um soldado, o objetivo da sua atuação no Sindicato de Servidores a curto, médio e a longo prazo dentro da corporação. Uhum. Então, eu entrei exatamente no sindicato para lutar pela corporação, né? Foi o estopim que fez eu entrar. Primeiro de tudo, a gente conseguir a reestruturação dessa guarda, porque hoje a guarda ela está desestruturada, ela não tem uma infraestrutura mínima para trabalhar com o efetivo que ela tem. Estrutura que você diz, equipamentos, EPIs. Exatamente, tanto equipamento quanto efetivo, né? Quanto a própria legislação dela, uma legislação muito falha, regulamento disciplinar dela, um regulamento disciplinar falho, há muita perseguição dentro da guarda, há muita politicagem dentro da guarda. Está politizado lá dentro. Exatamente, não tem a guarda hoje assim, não tem noção de procedimentos, digamos, né? Porque, por exemplo, hoje o nosso secretário, ele não tem noção nenhuma de segurança pública, porque ainda assim, o que a gente vai tratar depois do poder de polícia da guarda, a guarda hoje fica basicamente focada em malabares e mendicância, sabe? Coibir malabares e mendicância. Não que não tenha que ser feito, tem que ser feito, mas assim, primeiro, eu acho que o poder público tem que fazer uma legislação específica para que torne isso ilegal. Não adianta eu chegar num local, por exemplo, que o cara está fazendo malabares ou mendicância, alguma coisa, e mandar ele se retirar. Eu estou cerceando o direito dele, é um abuso de autoridade, é um abuso de poder, porque eu estou tirando o direito constitucional dele de ir e vir. Como é que um secretário dá uma ordem dessa? Já começa por aí. E, assim, a população... Não existe lei na cidade que diga que é proibido fazer isso? Não tem? Não. Eu não sabia. Então, não tem. Então, assim, a gente cumpre uma ordem porque o malabares ilegal. É uma arte. Exatamente. E nós temos uma fundação cultural que é uma das mais democráticas. Exatamente. Então, você entra nessa seara, nesse conflito, porque acontece... O guarda ele tem que cumprir uma ordem superior, porque senão ele é sancionado disciplinarmente, só que uma ordem totalmente ilegal, né? Sem fundamento legal para que seja cumprida. O guarda, quando vai para atuar um malabares, ou alguém que está pedindo e viver da fé pública, também não é crime? Não. A pessoa pode pedir. Ele sabe que
o guarda sabe que está fazendo um ato ilegal. E sabe que ele está fazendo, mas ao mesmo tempo ele tem uma outra coisa que entra no regulamento disciplinar, que é o desobediência a uma ordem legal. Entendeu? Só que acontece, a ordem é ilegal. Só que quando o guarda desobedece essa ordem, aí acontece, ele é sancionado disciplinarmente, aberta uma averiguação disciplinar, ele é encaminhado para a junta de procedimentos disciplinares, e a junta de procedimentos disciplinares, 100% da vez, diz que ele descumpriu uma ordem legal. E quem acaba pagando o pato é o guarda. Né? Mesmo sabendo que a ordem não tem fundamento fático, não tem fundamento legal para isso. Existe algum conselho que regulamente as ações da Guarda Municipal? Não. Conselho externo, eu digo, não assim da prefeitura. Não. Não, tem o estatuto. É. O Estatuto Geral das Guardas Municipais foi aprovado agora no Congresso, o ano passado. Esse ano. 2014. 2014. Foi 2014. Mas existe o estatuto. Diz que tem que ter um conselho ou não? Tem Tem que ter um conselho. Existe o estatuto. Não, o estatuto, eu tô dizendo, mas eu digo conselho, um grupo de pessoas da sociedade que, não, igual tem isso na é- Urbana. Não. Hoje nos municípios a gente tem que a gente chama os CONSEG, os Conselhos de Segurança, né? Mas eles não são voltados para esse aspecto de disciplina exatamente, não disciplina ações. Eles funcionam mais para juntar normalmente os bairros, essas situações, e apresentarem dificuldades de segurança pública, as necessidades de segurança pública, e em conjunto com os órgãos de segurança pública, montarem ações para que sejam sanados esses problemas. Né? Agora, um conselho para que se regulamente essas ações não tem nada formado nesse aspecto. E aí é onde que entra o sindicato. Porque o sindicato tem essa função, porque além de tudo são servidores municipais, né, tem essa função de fiscalizar essa atuação, fiscalizar essas ações que são tomadas pela administração pública. E quando a administração pública comete esses abusos, e utilizando os guardas para isso, né, a gente tem que cobrar que seja feito tudo dentro da legalidade, né? E é isso que a gente tem feito, né? Inclusive desde outubro para cá, que aí eu estou mais à frente desse movimento dentro da guarda, entrando no sindicato, a gente entrou nesse movimento de greve, a gente está começando a bater muito em cima disso, para que a guarda seja primeiro reestruturada. Né? Porque se a gente não reestruturar tudo isso, a gente está numa discussão ferrenha contra a legislação, né? Tentando acabar com esses abusos. Né? Então a gente precisa primeiro reestruturar isso aí, para depois a gente realmente começar a aumentar mais a atuação da guarda. Com relação, um pouquinho, com relação ao Parque da Cidade, houve algum tipo de intervenção do sindicato anterior ao acontecimento? Eu digo assim, questionar essa questão de ter 3 guardas somente num espaço tão grande quanto aquele. Justamente o que você estava comentando no início aqui da entrevista. Então, específico do parque, não. O que a gente está fazendo tudo que envolveu essa situação a gente está cobrando, né? Que como eu falei para você, a falta de investimento em equipamentos, deficiência de equipamentos, né? A falta de manutenção de viaturas, né? A falta de efetivo. Aliás, né? a viatura foi um item que faltou no dia do crime. Exatamente, um item que estava quebrado, para variar, né? Sem manutenção. E o sindicato atuou. A gente está cobrando há muito tempo, desde a época da greve a gente está cobrando isso. Isso é bem né? Aliás, foi uma greve histórica. Foi uma greve, a primeira greve na história da guarda. Só você né? entrar lá, já apareceu greve? Já apareceu greve, graças a Deus. Isso é um bom sinal? Espero que seja um bom sinal, para que a guarda realmente acorde e saiba que ela tem os direitos dela, né? E que tem que lutar pelos direitos dela. E a prefeitura tem cumprido o acordo de greve ou não? Não tem cumprido basicamente em nada. Porque assim, tirando a parte que é de obrigação da administração, que é a parte do curso, né, de formação, curso de promoção, porque não é que a prefeitura está dando de bom grado, é um direito do guarda, um direito que ela vem cerceando, essa administração e a administração anterior vem cerceando o guarda desde 2008. Né, há mais de 7 anos que o guarda não tem o direito dele, que é o direito à promoção, a concorrer à carreira. Tirando isso daí, ela não fez mais nada. Ela prometeu fazer investimentos da guarda, não investiu em nada. Contratou 38 guardas, que ela fica toda hora falando que contratou. Investiu sim, contratamos 38 guardas. Chamaram 38 guardas, que é do meu concurso de 2011, que estava vencendo em 2015, aí resolveram chamar 38 guardas, que não dá nem para cobrir o efetivo que aposentou no período.
de 2011 para cá, não cobre. Nossa. Porque quando eu entrei em 2011, tinha mais de 340 guardas. Hoje a gente tem 308 guardas trabalhando. Tem menos. Tem menos. Mesmo contratando. Exatamente. É um saco sem fundo. E 308 guardas, mas não são 308 guardas que trabalham na rua. São 308 guardas no total. Guardas que já estão para aposentar, que já estão de muita idade. Agora, para São José dos Campos, qual é o número ideal de guardas municipais? Olha, sempre se discute em questão de recomendação da ONU, que é 1 para 1.000, né, um agente de segurança pública para 1.000. A legislação a 3022, o Estatuto das Guardas, ela estabelece um máximo, né, que é 0,2% da população. A gente estava em discussão com a administração isso. Hoje, em São José, para você fazer um trabalho razoável, você teria que ter, no mínimo, realmente 1 para 1.000, em torno de 700 guardas, no mínimo. Isso aí é para trabalhar por baixo. A gente tem metade do mínimo, então, para trabalhar por baixo. Para ter uma guarda ruim, precisa melhorar muito. Precisa melhorar. Para ser ruim, precisa melhorar muito. Então, ainda posso deixar, Paulinho, uma claro, pergunta vamos lá. bloco, ó. Então, já que você está falando que tem poucas pessoas trabalhando, esse sistema todo aí meio complicado, o pessoal tem se afastado por estresse ou não? Você responde daqui a pouco. Sim. Um breve intervalo, Danilo Marques, que está dando um show de informação aqui no Clique Jornal, volta já conosco. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda gestante tem o direito de fazer o pré-natal e de ter um parto de qualidade. No pré-natal, é possível descobrir e tratar algumas doenças que prejudicam a mãe e o bebê. Gestante, cuide bem da sua saúde e da saúde do seu filho. Faça o pré-natal. Procure o serviço de saúde mais próximo de sua casa. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Você que é pai, mãe ou faz transporte escolar, que tal parar um pouco para pensar? Sabia que a principal causa de mortes de crianças entre 5 a 14 anos são os acidentes de trânsito? Precisamos parar com as mortes de nossas crianças no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Muito bem. Estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Quero registrar também a presença aqui com o Danilo Marques da Silva, a presença do jornalista, o Vitor Martins. Lembrando que a Rádio CT é mais um canal de comunicação que o SINDICT criou para divulgar tudo o que acontece de mais importante no mundo da ciência e tecnologia, o dia a dia do sindicato, as lutas, as conquistas dos trabalhadores que estão sempre em destaque aqui na programação do Clique Jornal. O Danilo Marques, GCM e diretor do Sindicato dos Servidores Municipais. A pergunta que eu te faço em relação à questão da Guarda Municipal, hoje nós temos 340 guardas. 308 guardas. Segundo a informação da Prefeitura. 308 é menos do que tinha há 5 anos atrás. Bem menos. E deveria ter, para ter uma guarda, uma corporação razoável, 700 guardas. Pelo menos um para cada 1.000 habitantes. Então, qual foi a decisão
a decisão mais difícil que você, você GCM, teve que tomar durante o seu turno de trabalho? Na verdade, assim, infelizmente, eu, como eu falei para você, eu sou guarda segunda classe, né? Sou mais baixo. Basicamente, eu faço meu serviço de motorista. Então, assim, decisão, eu acabo não tomando, né? Eu acabo sendo refém, ao contrário, eu sou refém das decisões mal tomadas, das decisões arbitrárias, né? Das faltas de decisões. O que acontece muito na guarda, às vezes, é isso, é falta de decisão, né? E pela deficiência do serviço. Então, vamos dizer assim, eu sou mais um dos, que existem vários dentro da corporação, um dos reféns dessas decisões, na verdade. Não tem como tomar uma decisão. Não. É chegar no horário... Exatamente, ter que cumprir ordem, né? Cumprir expediente. E a maioria, muitas das vezes, algumas ordens absurdas, algumas ordens politiqueiras, né? E em vez de você estar prestando um serviço de segurança para a população, você está fazendo a segurança aí para um vereador, está fazendo segurança para não sei quem, aí evento de fulano, aí manda a viatura na hora, né? Impressionante. Olha, nesse caso, nota-se que a Guarda Municipal, ela tem hierarquia e tem disciplina. Exatamente. Então, está fácil de transformar essa hierarquia e disciplina em liderança própria para subir do meio da guarda um próprio comandante antenado com as questões sociais? Então, hoje, né, inclusive desde que eu entrei, na verdade em 2011, o comandante ele já é guarda municipal. Ele é guarda municipal. Uhum. A diferença é que o comandante ainda ele tem muito envolvimento político, entendeu? O comandante anterior, quando eu entrei, o comandante era cargo de confiança do PSDB. Hoje, cargo de confiança do PT. Então, o que acontece? É aquilo que a gente fala. Diz amém para tudo. Não, mas tudo bem. Uhum. Ele é um GCM. Ele é um GCM. Mas não brotou da guarda o comando. Não. E sim de um partido político. Exatamente, não brotou da guarda. Não foi feito, vamos dizer assim, uma avaliação entre a guarda, alguma coisa do tipo. Hoje, com a implementação da carreira, hoje talvez isso comece a mudar um pouco. Porque hoje, o próximo comandante a ser nomeado da guarda, ele vai ter indicação do prefeito, né? Isso aí não tem como fugir, mas ele vai ter que ser retirado do último posto da carreira. Então hoje o próximo comandante vai ter que ser retirado dos inspetores regionais, que é o último posto da carreira. Coisa que não acontecia. Por exemplo, hoje... Seria qualquer um. Hoje o nosso atual comandante, ele nem inspetor ele não é classe distinta. Ele era um primeira classe, como o Camargo, ele era um primeira classe, e aí por indicação política da ex-comandante da Milagres, que saiu para tentar concorrer e não conseguiu, ele foi indicado como comandante. Simplesmente. Né? Simplesmente assim. Mas o próximo tem duração de tempo ou é pelo mandato? Normalmente é pelo mandato, né? Então, a partir de janeiro, ou ele continua... ou ele continua, ou se houver uma mudança de administração, e aí, havendo uma mudança de administração, muito provavelmente, se troca o comandante. Ô, Danilo, um GCM, ele é capaz de trabalhar sob pressão? O serviço em si já é sob pressão, né? Se você for ver, o nosso trabalho é aquilo que aconteceu, né? Com o Camargo. A gente já sai de casa já sabendo que a gente está pondo nossa vida em risco, né? Então isso aí já demanda uma pressão tremenda nas costas de qualquer um. Aí tem aquela situação que eu citei, né? Um número reduzido de viaturas e efetivo. Você hoje... né? Você tem uma a duas viaturas trabalhando por região. Quantas deveriam ter? Uma região, por exemplo, em torno de 100 mil habitantes. Aqui em São José, o mínimo, acho que para trabalhar seria no mínimo umas 80 viaturas para trabalhar, efetivamente rodando. Porque daí você consegue dividir entre São José dos Campos inteiro, com uma região gigantesca, né? Então, vou tentar ser mais ousado. Ao invés de 80, 40. Tem 40 viaturas? Em número tem. Rodando, exato. Não. Em número tem. Hoje, né, os dados que a gente tem, que são 24 viaturas, sendo 20 Vectras, 4 Voyages, são 14 motos,
né? 2 micro-ônibus. As 14 motos e os 2 ônibus contam como viatura. Conta como viatura. 2 ônibus e uma base móvel, né? Uma van. Aí dessas viaturas, até o presente momento que a gente sabe, só tem 6 Vectras funcionando, os 4 Voyages, né? E acho que 6 motos. Um micro-ônibus está quebrado, né? E aí tem um micro-ônibus funcionando e a base móvel, que também não roda à noite. Mas quebrado o quê? Câmbio, motor? São diversos problemas. Problema de suspensão, problema de motor, problema de câmbio, problema de pneu, né? Agora, a prefeitura não tem dinheiro para consertar um veículo desse? Não tem uma oficina mecânica na prefeitura? Então, pelo que parece, não tem. Porque, assim, já há muito tempo que a gente está sofrendo com esse problema, né, de manutenção. Sempre tem desculpinhas farrapadas, aqui está sem verba, que foi mandada licitação, isso. E as viaturas ficam sucateadas. E quando voltam da manutenção, às vezes voltam até pior. Eu cheguei a pegar a situação de viatura que eu mandei com um problema e voltou com outro. Né? Foi consertado um problema que eu não tinha pedido para consertar, né? Então é a história do joelho aqui. Exatamente. Foi operado um joelho. Opera o joelho errado, exatamente. Então, assim, por exemplo, igual eu citei os ônibus, os Voyages e mais 4 motos, isso aí não foi investimento da prefeitura, isso aí veio do governo federal, né? Foi do governo federal e a prefeitura fala que comprou nada. Isso aí veio do governo federal. Destinação do governo, foi dotação orçamentária? Foi doado o material pelo governo federal. Tanto que você pegar a viatura lá, tá escrito assim, Crack é possível vencer. É um programa do governo federal. Como é que é o nome? Crack é possível vencer. Que era um programa do governo federal. Exatamente. E essas viaturas eram para ser destinadas a isso, a um programa de combate ao crack e tal, e nunca foi utilizado para tal. E não teve o programa? Não, recebeu o material e nunca utilizou para isso. Você vai ver a base móvel, ela fica parada na Praça Afonso Pena, Exatamente. Fica parada no lugar. Eu não sabia que tinha uso de crack ali. Esse ônibus, aquele micro-ônibus que fica na Praça Afonso Pena, ao lado, na igreja de São Benedito? Isso. Agora está parado ali no Novo Centro, agora, né? Fica parado de frente ali para ficar olhando o banhado. Agora, esse aí é do governo federal? É do governo federal. Bom, dinheiro para manutenção. Agora, a guarda não tem mecânicos? Não dá para formar os mecânicos? Daria para formar. Através do Senai? Daria para formar. Há vários projetos, a gente tem vários projetos de melhorar a corporação, mas não tem interesse, a administração não tem interesse, sabe? É por isso que a gente fala, o acordo de greve está sendo quebrado, né? Não estão cumprindo nada, porque o que a gente pediu, ninguém está pedindo, eu estou pedindo para o guarda trabalhar 2 dias e folgar os outros 28. O guarda está pedindo estrutura para trabalhar, o guarda está pedindo só isso, ele quer conseguir trabalhar. Ele precisa de carro, do que mais que ele precisa? Ele precisa de viatura, ele precisa de fardamento adequado, ele precisa de armamento adequado. Pra vocês terem noção, o armamento nosso, além de ser um armamento obsoleto, que é um 38, não tem armamento para todo mundo. O que acontece? Eu saio do meu turno de serviço, eu tenho que passar o armamento para quem está entrando. Se eu ficar a mais, acontecer alguma coisa que eu tenho que estender o meu turno de serviço, quem está entrando às vezes não tem armamento para trabalhar. Entendeu? Por exemplo, no caso do Pinheirinho, era ridículo. A gente tinha que ficar lá no polo do campo, o guarda tinha que vir lá e fazer a troca de armamento ali no polo do campo, na frente de todo mundo. Porque não tinha armamento suficiente. Entendeu? Aí ele dava arma para um, estilingue para o outro. Tem que trabalhar com estilingue, então. Danilo, geralmente um policial militar, e que vocês devem conhecer bem, se dão muito bem, que são a mesma polícia, praticamente trabalha fora da escala no final de semana, aquele chamado bico. O que um GCM faz nos seus momentos de lazer ou de folga? A mesma coisa que o guarda municipal para complementar, ou que o policial militar para complementar o seu salário? É difícil ele conseguir fazer isso. Muitos guardas fazem, tentam fazer isso, mas é complicado porque a gente tem a famosa escala de hora extra na guarda. A escala de hora extra abusiva. Inclusive eu, né, como eu falei, 19 horas vou ter que trabalhar hoje porque eu estou de hora extra. Né? Porque a falta de efetivo é tão grande, inclusive, na reportagem saiu lá, infelizmente o Camargo estava trabalhando de hora extra naquele dia. Pelo quê? Pela falta de efetivo. É para ele estar em casa com a família dele. E não, estava de serviço, infelizmente perdeu a vida. Mas ao contrário, ele ao invés de ir fazer o bico, ele continuou na corporação. Ele tem que fazer, não é nem que ele, tipo assim, continuou. Ele é obrigado a vir, a gente é obrigado. Ele não chega e fala assim, você quer fazer uma hora extra? Não. Ele chega com uma escala, você está convocado para vir tal dia. Se você se recusar, você toma sanção disciplinar. Você é convocado para você vir trabalhar no seu horário de folga, né?
E se você não aceitar, você tem sanção disciplinar em cima disso. Nossa, que complicado. Entendeu? Né? Então, assim, aí até pro guarda querer fazer o bico é complicado, porque ele é obrigado a ficar vindo de hora extra aqui. Quer dizer, nem bico e nem birra. Então. Obrigado a fazer. E detalhe, e a hora extra, o guarda ele tem os adicionais, né? Tem risco de vida, tem o RETG, tudo. E o mais estranho, que ele faz quando ele faz a hora extra, ele parece que ele não corre nem risco de vida e nem faz o regime de guarda. Porque ele recebe a hora extra em cima do salário base dele. Incrível. Né? Quer dizer, ele não corre, na hora extra ele não corre risco de vida. Impressionante. Bom, né? A conversa de hoje é com o Danilo Marques. Ele é GCM, Guarda Civil Municipal, e diretor do Sindicato dos Servidores Municipais aqui de São José dos Campos. O motivo da fala do Danilo é pela perda de um companheiro, guarda municipal, Ricardo da Silva Camargo, de 42 anos, que foi assassinado dentro do Parque Burlemax, aqui em São José dos Campos, enquanto fazia o seu turno de guarda, trabalhando, fiscalizando o bem público. O Danilo Marques volta já aqui no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. O soro caseiro é muito importante para prevenir a desidratação. A receita é muito simples. Anote. Pegue um copo grande com água fervida ou filtrada. Usando a colher medida do soro caseiro, coloque com o lado maior 2 medidas de açúcar e com o lado menor 1 medida de sal. Mexa bastante e está pronto. Com uma colher, ofereça esse soro para a criança várias vezes ao dia. O soro caseiro pode salvar muitas vidas. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz, esperança. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. A conversa de hoje é com o diretor do sindicato GCM, Danilo Marques. Shirley tem uma pergunta a fazer ao Danilo, Shirley? Tá, eu queria saber como que ficou essa questão da movimentação jurídica, né, da ação no Ministério Público, né? Isso. O sindicato, né, a gente entrou com uma representação do Ministério Público denunciando todas essas irregularidades que há na guarda, que é falta de manutenção, falta de equipamento, falta de treinamento, horas extras abusivas, né, abuso o assédio moral. Então, o Ministério Público ele abriu um inquérito civil em cima da Prefeitura e da Guarda Civil, cobrando esclarecimentos do antigo comando nosso, que era a Milagres, cobrando esclarecimentos da Prefeitura. E agora tem mais esse fato que aconteceu, infelizmente, aí, que vem ressaltar, e a gente pede até para o Ministério Público, né, veja com melhores olhos essa situação, que dê uma agilidade nisso daí, porque vem ressaltar tudo isso que foi elencado nessa denúncia, todos esses problemas, todas essas falhas, né? Fora essa denúncia do Ministério Público, a gente está providenciando uma ação na Justiça contra a Prefeitura aí, referente a isso daí, referente a esses problemas que estão acontecendo, fora os diversos ofícios, né, que a gente tem encaminhado para a administração, cobrando providências em vários certames, em vários aspectos, e como eu já falei anteriormente, a Prefeitura nada tem feito, né? A Prefeitura só dá resposta evasiva e tomar atitude que é bom não toma. Aí teve essa representação, já existe algum prazo para eles deliberarem sobre o assunto ou não? Então, quando foi aberto o inquérito, eles deram um prazo de 90 dias para poder estar, como diz, né, elaborando os primeiros questionamentos. Há mais ou menos um mês atrás, a gente recebeu uma notificação que estavam sendo cobrados alguns dados. O Ministério Público pediu algumas informações adicionais para a gente. Então, a gente sabe que está em andamento, mas corre ainda em segredo de justiça, né?
Então a gente está querendo uma agilidade maior nisso, porque essa situação já está vindo desde fevereiro, né? Que é onde a gente, no período da greve, que a gente protocolou também a denúncia. Então já vão aí já para mais de 6 meses aí, e a gente precisa de uma resposta rápida, né? Elementos é que não falta, pelo jeito, Não, né? nossa, foi um calhamaço ali de, no mínimo, eu acho que umas 400 folhas ou mais, entendeu? De fatos. Agora, a prefeitura ela é solidária com essas ações. O prefeito é solidário ou passa de mandatário para mandatário? Eu queria saber se o prefeito é solidário, porque até hoje ele não me recebeu. Ele nunca conversou. Eu só falo com o secretário quando tem que falar. E é só quando o negócio estoura alguma coisa que falo. Do contrário, eu tenho que falar com o diretor do GP, diretor do DRH, mas com o secretário é só quando realmente, vamos dizer assim, a porca aperta. Mas com o prefeito até hoje não falei. O prefeito nunca se posicionou quanto a isso. Ele sempre manda os outros falarem e ele mesmo não toma a frente, né? Bom, eu queria sinceramente falar com o senhor prefeito para saber o que ele tem feito, né? Saber o que ele tem de opinião sobre isso. Esse é um assunto que vai mexer com a estrutura da guarda aqui de São José dos Campos? Vai. Inclusive a gente protocolou um novo ofício cobrando a administração e já notificando que os guardas estão com intenção de entrar em greve novamente. Mais uma. Teve a primeira, que foi histórica, que nunca ocorreu. Isso. E agora pode acontecer mais uma. Pode acontecer mais uma, porque a primeira, a gente entrou num acordo, o eles não cumpriram, então a gente vai parar de novo, se for necessário. Incrível. O fato de não ter cumprido realmente inclusive, né, até nessa questão de greve, na UBS do campo dos alemães também, eles estão ameaçando entrar em greve também, muito provavelmente aí acabe ocorrendo uma paralisação. Exatamente, os funcionários acabem ocorrendo uma paralisação aí na semana que vem, exatamente pela falta de segurança. Né? A segurança que a guarda tem que prestar, mas que infelizmente não consegue prestar a contento, por quê? Por toda essa deficiência. Né? Lá tem uma nova UBS no Campo dos Alemães que foi inaugurada recentemente. A UPA, isso, a UPA do campo. É a UPA, né? Isso. E a UBS é que ficou desativada lá? Não, é assim, a UPA do campo... A UPA que foi... a UPA era junto com a UBS. Aí abriu a nova UPA, né? A UPA foi para um lado e a UBS ficou para o outro. E a antiga? E a UPA, ela sempre teve um guarda lá, né? Que ficava no posto. Então ela ficava fazendo a UPA e o UBS. Aí o guarda foi para a UPA e a UBS ficou desguarnecida, né? E não tem efetivo. E mesmo quando tem alguma ocorrência, é aquilo que eu falei para você, é uma viatura para atender a região sul inteira. 1 a 2 viaturas. Então aí a gente sabe que normalmente naquela região, quando ocorre alguns tipos de conflitos, normalmente é de grande vulto, né? Como é que uma viatura ou 2, que são 2 homens só, vai dar conta de uma situação complicada? Né? Com certeza, ali é muito complicado mesmo. Difícil mesmo. Agora, Danilo, o Sindicato dos Servidores, a gente tem acompanhado, ele está querendo a revisão do plano de carreira para os funcionários municipais. Será necessária também a criação de um novo plano de carreira para a GCM ou é todo englobado? Sim, é necessário. Inclusive, a gente está em discussão com a administração na legislação específica da Guarda, que é uma legislação totalmente falha, né? E a gente está numa discussão para rever essas questões no que tange na parte da carreira do Guarda Civil Municipal. O problema é que a administração, a legislação da Guarda já é ruim, já é falha, a carreira do guarda já é complicada. A administração, em vez de querer sanar o problema, não, ela só quer cortar mais benefício ainda. Pra você ter noção do absurdo, o guarda ele recebe um regime especial de trabalho de guarda, mais o risco de vida. Aí o que acontece? Nessas discussões, a administração queria que quando o guarda ficasse em situação de readaptação, seja por ferimento, né? Por exemplo, vamos dizer assim, se o Camargo tivesse sido baleado, em vez de ter falecido, ele tivesse sobrevivido com alguma sequela, alguma coisa e ficasse readaptado, a administração queria tirar o adicional dele, de regime de trabalho de guarda. Quer dizer, o guarda ele sofre um acidente decorrente do trabalho, tem que ficar às vezes readaptado porque não consegue mais exercer a função e ainda ela corta os adicionais do guarda. Né? É realmente um absurdo. É absurdo isso. Então, nessa questão da morte do guarda, qual foi a posição do prefeito? Ele foi solidário no sentido humano mesmo que estou dizendo. Ele foi lá, conversou com vocês, ele foi lá conversar com a família. Qual foi a ação dele? Não, a prefeitura só dá aquela notinha já pré-escrita, né?
que está apoiando, que não sei o quê, mas efetivamente não faz nada. Inclusive, durante o velório, a gente escutou um comentário ainda, que chegou para eles, que provavelmente o guarda vai perder o seguro de vida dele. A família não vai receber o seguro de vida dele, porque por causa de uma ação que está sendo averiguada, aquilo que eu falei para você, um guarda estava mais afastado do outro, pelo fato de estar de moto, os erros que aconteceram, estão querendo culpar o guarda por algum erro eventual que vai ser investigado ou não, querendo culpar o guarda e fazer que a família ainda perca o seguro de vida do guarda. Entendeu? Essa é a solidariedade da administração, né? O secretário, ele chega e fala assim, foi uma perda lastimável, isso aqui. Mas foi ordem superior para o guarda não ficar dentro da base, entendeu? Sim, então tá tudo aí no Ministério Público, né? Exatamente. Então, tem que ser averiguado. Apoio jurídico a família terá e a Guarda Civil também terá. O sindicato está à disposição, o nosso jurídico está à disposição da família se precisar. Qualquer coisa que a gente souber, o sindicato vai cair em cima. Se realmente essa informação chegou, proceder, o sindicato vai cair em cima da administração, porque isso aí é absurdo, né? Não é só pelo fato de ser um companheiro de farda, um amigo, um conhecido ali. O guarda, ele morreu heroicamente em ação, ele morreu trocando tiro, né, com o cumprimento do dever dele. E agora, quem estava lá viu, né, a esposa e a filha, deixou uma esposa e uma filha pequena, e chorando em cima do caixão dele, e ainda assim querer negar o seguro de vida, isso aí pra gente é absurdo, entendeu? A gente não vai aceitar isso de forma alguma. Agora, o Estatuto da Guarda Municipal já está aprovado. E o poder de polícia já foi determinado? Como é que será esse poder de polícia? O Guarda Municipal agora, no caso aí, foi um roubo, ele poderá revistar pessoas nas ruas? Poderá levar coercitivamente até um distrito policial? Pode. Na verdade, assim, aquilo que eu falei, a 3022 veio só regulamentar uma coisa que já era feita, digamos assim. O guarda... Né, a própria Constituição diz, né, qualquer um do povo pode, o agente de segurança pública deve, né? Todo mundo, na verdade, tem o poder de polícia, né? Então, a gente, mesmo antes da 3022, já fazia atuações, né, nesse aspecto. Em fundada suspeita, a gente pode estar, sim, fazendo abordagem, fazendo averiguações, né, fazendo a condução para o DP para poder fazer as devidas investigações, se necessário. Né? Então a 13022 ela veio para regulamentar isso de uma forma mais clara, porque sempre houve uma discussão se pode, não pode, se pode, não pode. Então veio regulamentar, dizer que realmente pode ser feito e adequar algumas coisas, né, que ficavam falha. Colocar, vamos dizer assim, padronizar as guardas do Brasil, né, criar um padrão. Né? Infelizmente, né, a administração aqui de São José dos Campos acho que não está se importando muito com isso, porque a legislação venceu agora em agosto, o período de adaptação, que era de 2014 até 2016, que era um período que as guardas teriam para se adequar, e até agora não fez as adequações necessárias. Né? Quer dizer, precisa quem tomar esse bastão de levar adiante a questão da guarda? Exatamente, é por isso que a gente está com essa... Câmara, executivo ou legislativo? Principalmente o executivo. É o executivo, principalmente, que tem a maior parcela de culpa nessa ineficiência, nessa falta de ação. É o executivo que tem culpa. Né? É lógico que a gente pede o apoio também da Câmara Municipal nisso daí, dos vereadores, para que pressionem o executivo para isso. Mais um motivo do Ministério Público, a gente, né, da denúncia do nosso Ministério Público, para cobrar a administração, porque isso aí, no mínimo, é uma improbidade administrativa. Né? Então a gente está cobrando essa questão e tem que ser feita de forma urgente. Isso aí é para ontem, né? Teve 2 anos para poder se adequar e não fez adequação. Agora, o Ministério Público Federal e mais os comandantes das polícias militares de várias partes do país contestam a constitucionalidade dessa lei que dá o poder de polícia para as guardas municipais. Já houve atrito entre guarda municipal e polícia militar? Já houve, né? Que na verdade vamos dizer assim, são aqueles atritos isolados, né? Porque como eu já ouvi de um policial militar, né? Falou, gente, a gente não tem que ficar brigando para prender vagabundo, para prender bandido. Bandido tem para todo mundo. A gente tem que se ajudar. Inclusive, com esse caso do Camargo aí, vários policiais estão dando apoio, estão falando, chegam, vem conversar com a gente, cara, a gente está solidário, que precisar, a gente está junto, não sei o quê. Porque o bandido, ele não distingue farda. Ele não distingue se a farda é preta, azul, cinza,
entendeu? Ele não gosta do agente de segurança pública, ponto, é fato. Que é alguém que vai barrar ele na ação dele. Exatamente. Então, assim, inclusive, né, nessa ação agora a Polícia Civil está dando um tremendo apoio para a gente aí, né, para tentar capturar os indivíduos que cometeram esse crime. Então, assim, a gente lamenta esses atritos, porque a ideia é somar, não é querer roubar nada de ninguém. Porque roubar o quê? Como eu vi um dia um coronel Telhada falando, né, a gente fica brigando pelo ruim, né? Na verdade ele usou outra palavra, mas eu vou falar assim, a gente fica brigando pelo ruim, porque a gente fica brigando para ver quem que vai prender o bandido. Mas você tem um bandido aqui, vai ter outro ali na outra esquina. Então tem para todo mundo, pode ficar tranquilo, entendeu? Então tem que ficar brigando. A gente tem que se ajudar, é exatamente isso. Danilo Marques, você que foi do Exército Brasileiro, chegou aqui posto? Eu era cabo. Cabo do Exército Brasileiro e esteve no Haiti em 2006. Não, de 2009 para 2010. 2009 para 2010. Assim, Natal e Ano Novo lá. E que foi em 2010 em que você esteve presente quando a Zilda Arnes, a médica Zilda Arnes, que criou a Pastoral da Criança, a Pastoral do Idoso, irmã do Dom Evaristo Arnes, ela perdeu a vida lá no terremoto do Haiti. E lá você também perdeu 10 amigos. 10 companheiros de mais farda. Amigos de farda, amigos mesmo. Que eram daqui do Brasil, que estavam lá. Exatamente. E no total foram 19? 17. 17 policiais. E agora, 10 anos depois, você perde um companheiro do dia a dia, que é o Ricardo Gomes... Ricardo da Silva Camargo. Ricardo da Silva Camargo. Olha, em nome da Rádio CT, da diretoria, do nosso diretor Gino Genaro, os pêsames à Guarda Municipal, que vocês tenham flexibilidade através do Sindicato de Servidores para poder sanar um problema que não é só da Guarda, mas é toda a população. Muito obrigado pela sua entrevista. E com certeza tem apoio do CNCT nessa batalha de vocês aí, da investigação, e também a gente dá o apoio com relação aos atos da Prefeitura, né? Porque infelizmente a Prefeitura, pelo jeito, falhou. Exatamente, agradeço a todos aí pelo apoio. E dizer que, né, os órgãos de segurança pública, a gente sabe que estão apoiando a gente de uma forma bem contundente ali, né, estão nos auxiliando, mas a gente espera que realmente a administração nos apoie também, porque a Polícia Civil, a Polícia Militar, eles estão fazendo, junto com os guardas, a gente está fazendo a nossa parte, né, só que infelizmente a administração não está. Então a gente pede um posicionamento sério, um posicionamento franco da administração e não ficar passando notinha para a imprensa, notinha que é a mesma que eles estão usando desde fevereiro, né? Quer dizer, muda a data. Só muda a data, exatamente. Quer dizer, mostra um total descaso com o fato e com a guarda. Então gostaria de agradecer realmente o apoio de vocês e agradecer ao público que nos ouve aí. E dizer que o sindicato também está à disposição aí para qualquer dúvida e estender as nossas condolências à família e que o sindicato, o nosso jurídico também, que precisar, a gente está à disposição da família também. Muito obrigado. Bem, o programa de hoje dedicado à GCM, a Guarda Civil Municipal, em nome daquele que em vida se chamou Ricardo da Silva Camargo, que faleceu essa semana. Ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a nossa editora de argumentos, a jornalista Shirley Marciano, o nosso diretor de comunicação, engenheiro Gino Genaro, e a presidência do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, companhia, audiência e amizade, e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.